E hoje em dia, questão da empregabilidade para você, como é que tá, assim? Então, eu sempre trabalhei em grandes escritórios e acabei tendo que abrir o meu escritório, porque eu não tive mais espaço. Sim. Porque mesmo para eu me recolocar era muito complicado, porque as pessoas já sabiam que eu tinha um filho com autismo e que eu ia ter que, em alguns momentos, me ausentar. Então, também foi difícil porque, principalmente na área da advocacia tributária, que você trabalha com grandes empresas, você precisa estar disponível. Sim. Então, acho que hoje em dia eu vejo alguns colegas, mais novas, inclusive, tendo espaço dentro das empresas, as empresas tendo um pouco mais de compreensão. Mas eu tive que abrir um escritório que foi uma coisa que eu nunca imaginei. E por um lado que foi foi ótimo. muito Sim, melhor para você. exatamente. Olha que lindo. Você é a dona do próprio negócio. Exato. Por que não? E como Por que professora também, que você Sim, dá aula dou também. aula também. E, enfim, eu acho que hoje em dia eu estou numa situação que, inclusive, a minha mãe vem com bastante frequência para São Paulo e ela estava muito preocupada comigo, com a minha saúde. O ano passado eu tive um AVC. Tive Um AVC, eu fiquei 17 Como foi a dias internado. recuperação? Pois é, graças a Deus eu tive muita sorte, embora eu tenha agora um stent em cada carótida, eu tive que colocar, porque o meu fluxo não estava legal mesmo, mas eu tive uma grande sorte de não ter ficado com sequelas que me impedissem de trabalhar. Que E ótimo. você acha que o médico fala que esse AVC veio pelas situações todas que Sim, você passou? foi muito de claro, vida? foi Sim. muito claro que foi um dia que eu tive uma notícia muito complicada, não foi nem do meu filho, foi da minha filha. Foi nesse dia. Foi nesse dia e eu senti uma dor de cabeça intensa. Eu sou uma pessoa que não tem... As pessoas geralmente se queixam de dor de cabeça. Eu, na época, mesmo cólica, não tenho dor de cabeça. E nesse dia eu lembro que eu tomei 2 aspirinas de 1 grama, porque assim... Olha o meu recurso para dor de cabeça, uma aspirina. Aspirina. Né? Mas é porque eu nunca tenho. E eu senti... O que aconteceu? Eu estava trabalhando, escrevendo lá uma petição. De repente, eu pensava uma palavra, por exemplo... Magistratura. E saía, eu digitava... Outra coisa, desordenado. Totalmente desordenado. E eu achei aquilo muito esquisito. E eu tenho acompanhamento psicológico que eu falo, a família do autista, não só ele precisa de apoio, todo mundo precisa. Isso que eu ia te perguntar. Então eu tenho Extremamente já... necessário, né? Extremamente, porque você precisa... Uma coisa que eu acho interessante que as pessoas usam essa analogia, quando você viaja de avião, eles colocam o seguinte, quando você tiver um acidente, primeiro coloque a máscara em você e depois na criança do seu lado. Para você poder cuidar do teu filho, você precisa estar bem. Exatamente. Então, primeiro põe a máscara em você, se cuida para você poder estar bem para ele. E eu liguei para o meu psicólogo e descrevi para ele o que eu senti. Ele falou, olha, eu acho que não é questão de estresse. Eu acho que é uma questão neurológica. Eu gostaria que você fosse num neuro. E quando eu fui, ele fez alguns testes. Foi no mesmo momento? Não, porque eu, como boa mãe, eu falei, eu não tenho tempo hoje. Nossa. Vou na segunda-feira. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda eu fui na consulta e o neurologista fez alguns testes. Eles fazem geralmente uns belisquinhos assim na perna. E eu não estava sentindo. E eu vi que a cara dele foi se transformando, assim. Ele estava tranquilo, porque eu contei, falei, eu tenho um filho autista, não sei o quê. Ele pensou, tá cansada e tal. Só que quando ele fez os testes fisiológicos mesmo, não os psicológicos, ele fez fisiológico e eu não sentia... Ele terminou a consulta e falou, então, eu gostaria que você fizesse uma tomografia. Eu falei, tá bom, vou marcar pra semana que vem. Eu lembro que ele até deu uma batidinha, assim, na um cara. E você não tá entendendo. Então, agora. Você vai sair daqui e você vai pro hospital. Já tô te mandando encaminhamento pro pronto-socorro. E aí chegou lá e, de fato, eu tinha tido AVC. Nossa. Olha só. E uma das minhas, chama artéria hemisferial do esquerda, a minha tava com 40% só da capacidade. 60% estava comprometida. Olha, se você tivesse deixado para tivesse ido, depois... Olha só, mais um alerta para vocês, hein? Exato. Né? Não subestimem aí as questões de AVC, porque é muito comum. Você fez exame e ficou internada? Fiquei internada 17 dias para eles descobrirem qual era a razão, porque acontece. Eu não tenho colesterol alto, eu não tenho obesidade, eu não tinha nenhuma razão que normalmente leva a um AVC. Sim. Então eles tinham que investigar o que tinha sido. Então o que aconteceu no meu caso? Eu tenho má formação das carótidas. As carótidas geralmente são 2 veias que percorrem o nosso pescoço, né? Quando a gente brinca de vampiro, o vampiro morde na carótida, que é onde vem o fluxo grande para a cabeça, e as minhas têm uma má formação, e eu tô com 50 anos, então o que acontece? Assim como o colágeno sai da nossa pele, ele sai também aqui dentro, então elas estavam começando a ficar enrugadinhas. E aí o corpo vai mudando. Vai mudando por dentro também. Sim. E a gente não se dá conta, porque a gente faz um botox aqui, estica ali, mas lá dentro já não tá mais a mesma coisa. Sim. E a alimentação também, que é muito importante. Muito importante, exatamente. Extremamente. Então, o que acontece? Hoje em dia eu me hidrato muito. Então, eu tomo água
2 litros por dia, tomo bastante, eu tomo 8 remédios hoje em dia para poder, anticoagulante, porque eu não posso ter nenhum trombo, que é o que eles falam que se forma. Nesse dia que eu tive esse problema, que eu tive esse estresse, eu devia ter algum trombo ali, como a carótida já não estava muito lisinha, ela foi formando um sedimento. Aí por isso que deu essa confusão quando mental. exatamente, quando subiu tudo. Então foi isso. Entendi. E se a pessoa tem, nem sabe, né? Nem sabe, nem Porque sabe. É engraçado que eu tive uma situação parecida. Uma vez eu estava dentro do Uber e eu senti exatamente, eu não conseguia falar as palavras, minha língua enrolou. E eu tentava falar e não conseguia, não conseguia. Isso é desesperador, Só né? que cadê que eu fui? Eu fui e falei, né, pra pessoa do posto lá perto de casa que eu passo, pra médica, ela falou que pode ser ansiedade, né? Então, assim, a gente precisa procurar os recursos, claro, né? Tem que olhar. Porque não pode ficar deixando pra Deixando depois. pra lá. Eu acho que, a né? saúde nunca Mas pode eu tô deixar bem pra lá. agora, mas no dia eu fiquei um pouco preocupada. Sim. Porque eu tava muito ansiosa, às vezes eu tenho algumas Sim, coisas tem. de ansiedade. Por isso Eu que tenho. o neurologista, no começo, ele tava me fazendo um Então, exame muito Porque tranquilo. é muito parecido, Sim. né? São muito parecidos os sintomas. Exatamente. E aí foi na hora que ele começou a apertar mesmo lá minha perna e eu falei, não tô nem sentindo, que ele falou, não, uma coisa que é um E pouquinho aí mais isso séria. mostrou que você precisa se cuidar, porque é o que você falou sobre a máscara, né? Aham. Tá no avião. E eu não tinha pensado nisso. Eu tô com meu filho e enfiar a máscara nele. Sim. Não, Como que a primeiro gente põe não você, pensa, não é verdade? E a mesma coisa a vida. Eu falei pra ele, semana que vem eu faço. Tem que Ele falou, colocar não, você vai fazer hoje. Tá E é vendo? isso, a gente sempre acaba, inclusive mulher, mãe, postergando para depois, a hora que eu tiver um tempo, eu faço. A Porque hora tem que que cuidar primeiro, tem que Exato. fazer primeiro. Mas A se você mãe não sempre cuidar do pensa. corpo, como que você vai dar continuidade nas coisas, né? Uhum. E a alimentação também, você também hidrata mais e mudou Sim, também. também. Que legal, né, gente? Ó, tá vendo?